Recado bem rápido aqui antes da notícia, a rede de lanchonetes Prime Dog, que atende a cidade de São Paulo e também o ABC, e tem uma infinidade de opções veganas, este mês está com um lanche especial dentro ali do Prime Verso. O Prime Verso é mais ou menos assim, todo mês eles pegam um lanche vegano e transformam ele inteirinho. E aí então durante apenas aquele mês é que tem essa versão aí toda mexida, toda do Prime Verso do lanche. E o lanche de julho se chama Almôndega Espacial. Dá uma olhada que cara boa. Ele tem deliciosas almôndegas veganas, chili, obviamente também na versão vegana, nachos de trigo, isso é importante, tem uma mudança aí, porque os nachos normalmente são com farinha de milho. Neste caso aqui, como é do Prime Verso, eles fizeram de trigo e ainda uma maionese vegana de salsa. Este lanche só vai ficar disponível durante o mês de julho, então corra até uma unidade do Prime Dog ou então peça no delivery. Eles têm uma unidade na Rua Vergueiro 1960, que é a principal, a maior zona, que é muito legal de comer lá, inclusive com horários super flexíveis, dá para ir na madrugada. Tem um em Pinheiros também, na Rua Deputado Lacerda Franco 202, tem uma na Moca, a última que eu visitei, tem até vídeo aqui no canal, que fica na Rua do Acre 250, e tem uma loja também em São Bernardo, mas essa é apenas delivery, e aí eles entregam de São Bernardo para todo o ABC. E esse lanche está no delivery também, peça no almoço, no jantar ou durante todo o dia, o horário é bem flexível. Há aproximadamente 10 dias, o biólogo Richard Rasmussen lançou um vídeo bem provocativo lá no canal dele, com um título assim, um recado para os veganos e coisa e tal. E como não poderia deixar de ser, vocês inundaram as minhas caixas de mensagem para que eu fizesse um react aqui. E eu fiquei olhando aquele vídeo, me deu preguiça primeiro, né? Porque assim, eu já falei muito do Richard aqui, inclusive ele já me processou, já perdeu. E aí eu percebo que ele sempre tenta requentar esse assunto aí, essa suposta treta com veganos, e parece que dá certo, porque esse vídeo no canal dele tá com mais de 470 mil visualizações, contra outros vídeos recentes também, que tem tipo 20 mil visualizações, 40. Para um canal com milhões de inscritos, dá para ver que o engajamento quando ele fala de veganismo é bem maior. E o contexto desse caso é o seguinte, tem uma menina do Paraná, uma médica veterinária bem jovem, e ela cresceu numa família que cria porcos, inclusive ela estudou medicina veterinária, tá cuidando ali da fazenda, ela cresceu nesse meio. E como a maioria dos jovens hoje em dia, ela tem vontade de se expressar na internet, então ela usa o Instagram dela para mostrar o dia a dia dela ali, cuidando dos porquinhos e tal. Acontece que muita gente vai lá xingar ela, porque afinal de contas é uma médica veterinária que deveria amar os animais, né? Ela diz até que gosta ali e tal, demonstra isso pelo menos, mas ela tá criando para matar, então isso gera uma polêmica grande. E aí, de acordo com o que o Richard falou no vídeo dele, muitos veganos vão lá para xingar essa moça. Então o Richard resolveu ir até o Paraná só para fazer um vídeo com ela ali do lado para defendê-la. E aí o Richard fala, né, pô, é errado xingar a moça aqui, tá trabalhando, tá postando aí no Instagram, vocês vão lá xingar ela. E aí eu até concordo um pouco com o Richard, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou esse tipo de vegano que vai no perfil de ninguém xingar, isso aí vocês podem ver. Eu entendo perfeitamente a motivação de quem faz isso, mas eu acho errado fazer isso. Eu olhei o perfil da moça e realmente, pra mim, parece totalmente incoerente, uma pessoa que parece gostar de animais, mas tá criando pra matar, mas eu entendo também o contexto dela, ela meio que não tem outra visão de mundo, entendeu? Ela nasceu ali, os pais, os avós, sei lá quem, já tinha aquela fazenda e ela tá dentro desse meio, então ela não é incoerente nesse ponto, porque na cabeça dela aquilo é o certo mesmo. Então eu entendo perfeitamente quem olha aqueles vídeos de promoção, frete grátis de porco, sabe, umas coisas assim que parece de supermercado e tal com os animais, eu entendo a motivação de quem se revolta com isso, eu também fico meio revoltado, mas daí a xingar acho que não é o caso. Dito isso, eu separei alguns trechos do vídeo e vou comentar aqui a respeito, tá? Especialmente os trechos em que ele fala para os veganos no geral, não apenas para aqueles supostos veganos que foram lá xingar a menina. Então ele pega e dá uma generalizada assim, meio que ataca todos os veganos para atingir aqueles supostos veganos que foram lá xingar essa pessoa. Você quer ser vegano? Seja, papai, não sou contra. Você pode ficar triste com a sua essência e com o seu passado, mas a verdade é que o seu passado é isso. Você é um caçador-coletor. Veja que nesse primeiro comentário ele me fez pensar realmente, né, se lá os meus antepassados eram caçadores-coletores, será que eu tô fazendo errado então de ser vegano? Eu deveria repensar? Ué, mas eu tô com uma câmera, eu tô com um celular, acho que passou um tempo, né? A gente evoluiu, né? Não precisa ficar fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Até porque eu acredito que eles pegavam mulheres à força, eles matavam uns aos outros, não que a gente não faça isso hoje em dia, mas eu particularmente me sinto civilizado o suficiente para não matar ninguém, para não sair batendo nos outros, para não agir de forma instintiva, para não agir de forma animal. Então eu não fico triste que os homens das cavernas eram caçadores-coletores, acho que já passou bastante tempo, deu para evoluir. Eu
não sou mais aquela pessoa e o Richard também não é, né? Apesar dele se esforçar pra aparecer. Vai, Richard, manda outro argumento aí, porque até agora esse aqui não rolou, não. Pra ser vegano tem que ter dinheiro, papai. Quando você vive uma vida vegana, é assim, você não pode ter algodão no teu corpo. Não pode. Porque a agricultura mata milhões de animais. Milhões de animais. A partir do momento que você planta, você mata animal. Não tem jeito. Absorvente, não pode. Não pode. Não, tem que ser tudo lavável. A fralda do seu filho, uma fralda lavável, de pano. Parece até que tá na mesma sequência de argumentos furados assim que todo mundo tenta fazer contra o veganismo. Bom, vamos lá, não precisa ter dinheiro necessariamente não. A carne, queijo, ovos são sempre mais caros que vegetais. Se a pessoa quiser se alimentar realmente do que vem da feira, ela vai gastar menos. Todo mundo sabe que o que pesa no carrinho do supermercado é a carne, é o churrasquinho do fim de semana. Tudo isso é mais caro do que cebola, batata, cenoura. Lógico, se você quiser comprar apenas hambúrguer e salsicha vegana, normalmente você vai realmente pagar um pouco mais, mas ainda assim não se compara com carnes que as pessoas costumam comprar por aí. Se você comparar um hambúrguer vegano com um hambúrguer mais barato de carne animal que você acha no mercado, aí realmente o vegano é mais caro. Mas se você comparar com a carne de alta qualidade, meio que fica elas por elas. Agora, não pode ter algodão no corpo porque qualquer plantação mata animais? Esse argumento também vou te dizer, viu? Olha só, o veganismo não é um estado de pureza em que você atingiu o nirvana que não mata, não colabora com nenhuma morte de animais. O Richard sabe, mas eu vou lembrar ele aqui, até na definição de veganismo tá lá, dentro do possível e do praticável. Essa brecha não é para você, vou comer um queijo porque tô com fome e não foi possível, não é isso. É justamente por essas questões, por exemplo, remédio, ou então uma plantação, né? Todo mundo precisa comer alguma coisa, ninguém faz fotossíntese. Então a ideia é minimizar o estrago, porque quem come carne demanda muito mais plantações para alimentar aquele boi, que depois vai ser morto e vai gerar carne. E essas pessoas também comem arroz, feijão, lentilha. Então todo mundo come vegetais, todo mundo demanda plantações, mas quando você come carne, você demanda muito mais plantações, muito mais espaço de terra, recursos como água, para poder criar imensas plantações, que nem a gente tem no Brasil, para alimentar animais e ter como retorno isso um pouco de carne. Agora falar que vegano não pode ter algodão no corpo, então imagina, se você vê uma pessoa pelada na rua, deve ser vegano, porque ele não pode se vestir. E o curioso é que na mesma fala ele diz que o absorvente não pode ser descartável, tem que ser de pano. A fralda da criança que o vegano vai ter tem que ser de pano também necessariamente, e pano é feito de algodão. Exatamente. Então ele diz que não pode ter algodão no corpo, mas se for vegano tem que usar as coisas de pano. Isso tudo é uma confusão só que o Richard fez. Na verdade ele confunde um pouco o veganismo com o ambientalismo. Realmente, se você puder, né, enquanto mulher, usar um absorvente que seja lavável, ótimo, né? Vai ser muito mais ecológico. Se você puder usar então um coletor menstrual, vai ser ainda mais. Quando você tem um bebê, se você puder ter uma fralda lavável também, se tá no seu dia a dia isso, você também vai deixar de poluir bastante o meio ambiente, mas isso não tem a ver com o veganismo. Uma mulher vegana pode sim utilizar um absorvente que não é lavável. Uma mãe vegana pode sim utilizar uma fralda que não é lavável também. Isso não tem a ver com o veganismo. O social, que é aquilo que promove o veganismo, nunca vai andar de mão dadas com o ambiental. Aquela questão de ter pequenas propriedades, onde você tem o cara plantando o orgânico, entendeu? E não usar o defensivo, você não consegue fazer escala. Mais uma vez o Richard confunde o veganismo com outra coisa. Aqui ele quis dizer que o cara só pode ser vegano se comer orgânico, se comer de pequenas plantações, e esse tipo de situação não é escalável. Eu nem vou entrar nessa questão aqui, porque tem gente que diz que dá para escalar sim plantação orgânica, mas vamos assumir que não dá, tá? Tudo bem também, porque vegano não necessariamente come orgânicos, né? A questão do orgânico é para todo mundo. Então eu, por exemplo, para chocar o Richard, vou dizer que 95% da minha alimentação não é orgânica, embora eu busque realmente os orgânicos, sempre que possível, né? Sempre que o preço está legal e que eu encontro por aí orgânico, eu dou preferência. Mas não é que o vegano precisa comer só orgânico, isso aí é para todo mundo. Até esse foi um dos motivos aqui de eu fazer esse vídeo, porque eu percebi que o Richard está completamente perdido nos argumentos, misturando tudo. Teve recentemente o ícone do veganismo que morreu lá, não sei se foi no Havaí, onde foi. Tá aí, exemplos não faltam. Bom, aí para falar que o veganismo não é saudável, ele citou uma influenciadora que se dizia vegana e que morreu na Malásia.
E aí ele fala, exemplos não faltam. Na verdade, faltam sim, tá? Isso não acontece sempre. E esse caso específico dessa influenciadora que se dizia vegana, e eu digo se dizia porque assim, ela fazia uma dieta extrema, não era uma dieta vegana comum, como a que eu faço. Ela nem era da Malásia, mas ela se enfurnou por lá por muitos anos e, segundo amigos, ela se alimentava apenas de suco de fruta e apenas de um tipo de fruta. E ela dizia também que não bebia água há muitos anos, ela bebia apenas esse suco e dizia que era o suficiente para a saúde dela. Mas ela foi definhando ano a ano, ela foi ficando magra, 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 e até me espanta que ninguém mandou internar essa moça, e ela acabou, infelizmente, vindo a óbito, mas era uma tragédia anunciada. E tem outro detalhe também, ela não era um ícone do veganismo, como o Richard fez parecer. Ela não era nem conhecida no meio vegano, ela era uma influenciadora pequena lá na Malásia. Todas as grandes instituições nutricionais do mundo reconhecem o veganismo como plenamente possível, inclusive o Ministério da Saúde do Brasil. Então não é o Richard citando um exemplo aí completamente fora de contexto que vai mudar isso. Se todos fossem animalistas, existiriam esses animais? Então o cara que ama os porcos, se a gente não cria mais o porco para se alimentar, ninguém vai criar mais o porco. Então o porco deixa de existir. Aí acabou tudo. Acabou o porco. Bom, eu sou uma dessas pessoas que adora porco aí que o Richard falou. Inclusive, dá uma olhada aqui, ó. A minha parte favorita da tatuagem foi a que originou toda essa tatuagem, foi essa aqui, ó. Um porco. Porque é o animal que eu mais admiro, assim, dentre esses animais considerados de consumo. É um animal extremamente inteligente, sociável, não deveria ser explorado como é por essa moça que o Richard está defendendo. Ah, mas ela não maltrata, não bate. Tá sendo explorado, eu disse. Eu não falei que ela tá batendo nele. E aí essa questão, né? Ah, mas se ninguém criar o porco, então vai acabar o porco. Então quem gosta de porco, como é que vai ficar sem os porcos? Cara, isso me lembra muito o filme Jurassic Park. Você lembra disso? Que eles diziam que queriam voltar com os dinossauros, né? Porque eles amavam muito os dinossauros. E aí, você acha que é justo voltar com esses animais para explorar eles, de repente vender carne de dinossauro, matar, fazer o que quiser com eles? Ou seria melhor deixar eles quietos lá no passado? E eu, como sou uma pessoa que gosta de porcos, digo sem a menor sombra de dúvida, seria melhor a gente ter os porcos extintos do que ter os porcos como são hoje em dia, explorados aos milhões, aos bilhões. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, a cada segundo, a pecuária mata um porco. Isso para falar só dos dados oficiais lançados pelo IBGE. Agora faz as contas aí, quantos segundos tem esse vídeo para você ter uma ideia de quantos porcos morreram desde que você começou a me assistir. Isso é uma coisa que deveria parar. Eu preferia muito que o porco fosse extinto, né, viver só na imaginação, do que tá passando por essa espécie de genocídio que passa hoje. Bom, é isso. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.